Antes de começar o PT Market News, quero só partilhar aqui este vídeo com o comentário. E, se possível, partilhar aqui este vídeo com o comentário e, se possível, partilha a tua opinião. É o legado de António Costa no que diz respeito ao custo da habitação. Ele agora vir com esta dose de moralina, dizer que é inaceitável que os jovens portugueses ou a classe média portuguesa gaste a totalidade do seu salário para adquirir uma casa, dá vontade de dizer assim. Isto é inaceitável, mas ele aceitou. Ele foi Primeiro-Ministro. Ele foi Primeiro-Ministro e assimilou estas coisas todas, prometeu políticas, prometeu medidas que sempre aceleraram este processo. O petróleo teve uma das sessões mais voláteis da história, com uma queda de 13%, seguida de uma recuperação de 8% em menos de uma hora, tudo por causa de rumores de paz entre os Estados Unidos e o Irão. E alguém colocou 920 milhões de dólares em posições curtas no petróleo 70 minutos antes da notícia sair do possível acordo com o Irão, o que pode ser muito bem insider trading. A AMD disparou 19% no único dia e atingiu novos máximos históricos, adicionando mais 110 mil milhões de dólares em valor de mercado. O FMI avisou que a inflação em Portugal pode chegar aos 4,2% este ano e aos 5,7% em 2027, se a guerra no Irão se prolongar. O S&P 500 fechou em máximos históricos, que é acima dos 7.350 pontos, somando 9,6 bilhões de dólares em captação de mercado desde o fundo de março. E um terço das casas em Portugal não é usado como residência primária, havendo assim casas desocupadas, enquanto milhares de famílias não conseguem comprar casa. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, então vamos começar pelo caos que se viveu nos mercados de petróleo, em que numa janela de 15 horas o crudo esteve extremamente volátil, em que primeiro supostamente os Estados Unidos e o Irão estavam perto de assinar um acordo para cessar hostilidades e reabrir negociações nucleares. O petróleo desabou 12% e chegou a negociar abaixo de 90 dólares por barril, o nível mais baixo em 2 semanas. Só que depois Trump veio dizer ao New York Post que era demasiado cedo para preparar a assinatura de qualquer acordo, e o crudo disparou 8% em 60 minutos, voltando a estar acima dos 95 dólares. O Irão, entretanto, lançou um site para cobrar aos navios pela passagem no Estreito de Hormuz, o que só adicionou mais confusão ao cenário. Além disso, cerca de 920 milhões de dólares em posições curtas no petróleo foram abertas às 3 da manhã e 40, isto na hora de Nova York. Foi 70 minutos antes de qualquer notícia sobre o possível acordo dos Estados Unidos e o Irão ter sido publicada. Estamos a falar de quase 10 mil contratos futuros colocados sem qualquer catalisador público visível naquele momento, indicando um possível caso de insider trading. Passando agora à AMD, as ações subiram 19% numa única sessão, atingindo um máximo histórico de 430 dólares. A CEO Lisa Su duplicou a sua previsão de longo prazo para processadores, impulsionado por uma procura crescente no segmento de data centers. As receitas de data centers bateram recordes e a empresa superou todas as estimativas da Wall Street, tanto em receita como em orientação futura, que é o guidance. Portanto, num só dia, a AMD adicionou mais de 110 mil milhões de dólares em valor de mercado e nos últimos 39 dias a ação acumula uma subida de 121%. No geral, o S&P 500 ultrapassou pela primeira vez os 7.350 pontos e fechou em máximos absolutos. Além disso, o Nasdaq e o Russell 2000 também encerraram em recordes. O apetite pelo risco está claramente de volta, alimentado por resultados empresariais fortes e pela esperança de um cessar-fogo no Médio Oriente. Sobre o resto das notícias dos mercados e dos earnings desta semana, a Palantir apresentou resultados com um crescimento de receitas de 85%, que é o ritmo mais rápido desde a sua entrada em bolsa em 2020. O motor principal, como era de esperar, foram as vendas ao governo dos Estados Unidos, que continuaram a escalar com a adoção de ferramentas de inteligência artificial. A Super Microcomputer saltou 18% depois de apresentar uma orientação acima do esperado, com receitas que mais do que duplicaram. A Disney também subiu 7% após superar estimativas de receitas, isto com o streaming e os parques temáticos a liderarem o crescimento no primeiro relatório sob a liderança do novo CEO. A Uber avançou 8% com um crescimento de 14% em receita, embora o lucro líquido tenha penalizado em 1,5 mil milhões de dólares pela reavaliação de investimentos em ações. A DoorDash também disparou 15%, com um crescimento de receitas de 33% face ao ano anterior, e uma orientação forte para o próximo trimestre. A Novo Nordisk foi outra a subir, com as ações a subirem 6,7%, depois das vendas de um comprimido terem esmagado as previsões, levando a empresa a rever em alta a perspectiva para 2026. E a Pinterest disparou 15% com resultados acima do esperado e uma orientação forte, mesmo depois de ter cortado 15% da força de trabalho em janeiro para realocar recursos para a inteligência artificial. A Ferrari não disparou,
mas superou as expectativas da Wall Street no primeiro trimestre e reconfirmou a orientação para o ano, antes do lançamento do seu primeiro veículo elétrico. Já a BMW viu o lucro cair 23%, pressionado pelas tarifas nos Estados Unidos sobre veículos europeus. A Paramount bateu estimativas de receita e lucro com o negócio de streaming a adicionar subscritores, mesmo após a primeira subida de preços desde 2024. Do lado oposto, a Warner Bros. Registrou um prejuízo líquido de 2,9 mil milhões de dólares, penalizada pelos custos de reestruturação associados ao acordo com a Paramount. E a Samsung juntou-se ao clube de 1 trillion em captação de mercado, com as ações a dispararem mais de 15%, impulsionado pela procura de chips para a inteligência artificial. E assim, tornou-se a segunda empresa asiática, depois da TSMC, a atingir este marco. E a SEC avançou com uma proposta apoiada por Trump para acabar com a obrigatoriedade dos relatórios trimestrais de resultados. As empresas vão poder passar a apresentar relatórios semestrais, em vez dos tradicionais relatórios trimestrais. Aproveito também para agradecer à Frente24 por apoiar este vídeo, sendo que é uma corretora que permite investir em vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs, obrigações, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras, sendo que eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Passando agora a outros destaques e ao panorama económico global, a Anthropic fechou um acordo com a SpaceX para utilizar toda a capacidade computacional de um data center que integra mais de 220 mil GPUs da Nvidia. O acordo vem num momento em que a valorização pré-IPO da Anthropic disparou para 1,2 bilhões de dólares e que é uma subida de 900% desde outubro de 2025. A SpaceX também está a propor um investimento de 55 milhões de dólares para construir o Terafab, que é uma fábrica de semicondutores no Texas. A Nvidia, por sua vez, anunciou uma parceria com a Corning para desenvolver 3 novas fábricas dedicadas à tecnologia óptica para a inteligência artificial, criando pelo menos 3 mil postos de trabalho. A Nvidia tem este tipo de poder, uma vez que a sua estimativa de lucro líquido para 2026 é de 200 mil milhões de dólares, que é mais que a Micron, que a Broadcom e que a AMD combinadas. Por outro lado, o índice da Bloomberg de Commodities subiu para 141 pontos, que é o nível mais alto desde fevereiro de 2013. A energia representa 39% do peso do índice, o que reflete diretamente o impacto da guerra no Irão sobre os preços das matérias-primas. Para o consumidor, isto significa o retorno da inflação. O preço mediano de uma casa nova nos Estados Unidos caiu para 5,3% num só mês para 387.400 dólares, que é o nível mais baixo desde julho de 2021. Ajustado pela inflação, a queda real foi de 6,3%. E o déficit orçamental da Arábia Saudita triplicou desde o segundo trimestre de 2025. Atingindo o maior desde 2018. As receitas petrolíferas caíram 3%, enquanto a despesa pública subiu 20%. E as companhias aéreas, a nível global, cortaram 2 mil milhões de lugares e 12 mil voos só em maio. O combustível da aviação duplicou de preço desde o início da guerra no Irão e as companhias estão a cancelar rotas, a trocar para aviões mais pequenos e a subir preços dos bilhetes. No que toca à geopolítica, Trump afirmou que as conversações com o Irão correram muito bem e que um acordo é muito possível. No entanto, ele também avisou, e é o que é, que se o Irão não aceitar os termos, os bombardeamentos recomeçam a um nível de intensidade muito superior aos anteriores. Trump anunciou também a suspensão do Project Freedom, que é a operação naval americana no Estreito de Hormuz, a pedido do Paquistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão deslocou-se a Pequim para conversações de alto nível com a China. A China, por outro lado, declarou que o Irão tem direito a usar energia nuclear e ordenou às suas refinarias que ignorem as sanções americanas e que continuem a comprar petróleo iraniano. Por outro lado, forças norte-americanas neutralizaram um petroleiro de bandeira iraniana que tentou romper o bloqueio no Golfo. Já a Rússia avisou as embaixadas estrangeiras por uma evacuação imediata de Kiev, antecipando inevitáveis ataques de retaliação caso a Ucrânia interrompa as comemorações do dia da vitória a 9 de maio. O KOSPI, que é o índice da Bolsa da Coreia do Sul, saltou mais de 5% na abertura e ele ultrapassou os 7.300 pontos pela primeira vez na história. O índice acumula uma subida de 45% em apenas 36 dias, que foi impulsionado pela procura de chips de memória para a inteligência artificial. Já as yields das obrigações do Reino Unido a 30 anos atingiram 5,79%, que é o nível mais alto desde maio de 1998. Os mercados obrigacionistas estão a sinalizar preocupações crescentes com a inflação e a sustentabilidade de dívida. Quanto ao setor das criptomoedas, o Bitcoin tocou nos 82 mil dólares pela primeira vez desde 31 de janeiro. E a Coinbase anunciou que vai lançar futuros de ouro e prata com negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana nos Estados Unidos, sendo mais um passo na convergência entre mercados tradicionais e plataformas cripto. Por último, o responsável jurídico da Coinbase disse estar muito confiante de que o Clarity Act, a legislação de regulação de cripto nos Estados Unidos,
será aprovado antes do final do verão. No que toca ao mercado acionista, o índice Buffett continua em tendência ascendente, batendo um recorde semana após semana e já chegou aos 230%, que é algo surreal. E o índice do medo e da ganância, por sua vez, mantém-se em níveis de ganância nos mercados. Passando agora a Portugal. O FMI publicou as conclusões da sua análise a Portugal e o cenário que mostra é preocupante, porque num cenário em que a guerra no Irão se prolonga até 2027, a inflação em Portugal pode disparar para 4,2% este ano e chegar aos 5,7% no ano seguinte. O crescimento económico iria abrandar significativamente e a instituição alerta também que a qualidade de vida em Portugal continua abaixo da média europeia. Além disso, um estudo revelou que Portugal tem 5,97 milhões de alojamentos para 4,1 milhões de famílias, mas quase um terço dessas casas não serve como residência primária. São maioritariamente casas de férias, imóveis vazios ou destinados a outros fins. E nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, esse número desce para 20%, mas continua a ser significativo. Ou seja, o problema da habitação em Portugal não é apenas a falta de construção nova, há também um enorme parque habitacional que simplesmente não está disponível para quem precisa de viver nele, o que continua a pressionar os preços para cima. E por falar em habitação, a Euribor subiu nos 3 prazos esta quarta-feira, ou seja, a 3 meses, a 6 meses e a 12 meses para 2,867%. E o FMI não se ficou apenas pelo aviso sobre a inflação, recomendou também que o governo reverte o IRS jovem, argumentando que a medida tem custos orçamentais elevados e cria distorções no mercado de trabalho, sem evidências de que esteja a cumprir o objetivo de reter jovens no país. O Parlamento chamou o Ministro das Finanças a prestar esclarecimentos sobre a queda de lucros das empresas públicas, porque os resultados líquidos das 126 empresas públicas analisadas caíram 469 milhões de euros no único ano, que foi de 480 milhões para apenas 11 milhões em 2025. Por outro lado, o BCP lucrou mais de 300 milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de quase 26% face ao mesmo período do ano passado. Já o lucro do CTT caiu 18% para 4,5 milhões de euros no primeiro trimestre, pressionado pela crise no Médio Oriente e pelas disrupções causadas pelo furacão Cristine. E a Primark anunciou um investimento de 45 milhões de euros em Portugal, com a criação de 300 empregos e a abertura da primeira loja de rua no Porto. Portugal reforçou a sua posição como polo europeu de centros de dados, com mais de 2,6 gigawatts de capacidade planeada. Só em Lisboa passou de 373 para 1.389 de capacidade no único ano. Isto coloca o país no mapa das grandes infraestruturas digitais da Europa. E por fim, a produção automóvel em Portugal voltou a níveis pré-pandemia, com quase 29 mil veículos produzidos por mês em 2025. Que dá um total anual de 341 mil unidades. Portanto, isto é tudo por este período da Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.